Muito bem, boa tarde a todos. Eu não sei se tem alguém novo aí. Caso tenha, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Aparecido Jampani, eu sou instrutor de índice futuro de índice Bovespa dentro da Masternet, né? Estamos junto aí com o pessoal, contribuindo naquilo que nos foi confiado a partilhar conhecimentos relacionados a esse ativo, né? Dando sequência na aula de teoria, nós estamos na quinta aula e hoje nós vamos falar sobre os principais contextos, né? Sobre janelas operacionais, papéis, ETFs, ATR, ADRs, ajuste diário e a rolagem do índice. Como sempre eu comento, essa questão da teoria, ela é muito importante para a gente entender o fundamento de cada um desses tópicos e o impacto que ela tem no ativo que a gente está operando, tá? O Alexandre sempre frisa muito nas aulas dele que o conhecimento raso e a desinformação ela é uma dos maiores fatores que fazem com que os operadores de mercado percam dinheiro, né? Os traders, assim por dizer. Então, o objetivo nosso é contribuir em teoria e em conhecimento para que o mínimo possível de variações que estão relacionadas ao conhecimento, essa variável a gente vai eliminar. Depois vai ficar fatores como psicologia, sistema operacional, e aí a particularidade de cada indivíduo, né? Então, com relação aos contextos, vamos lá. Bom, acho que é interessante a gente frisar desde o básico o que é um contexto, né? No mercado futuro do índice, a gente pode definir o contexto como o conjunto das circunstâncias e das condições que influenciam diretamente o comportamento do ativo no mercado. O contexto ele se refere ao ambiente ou cenário que afeta as operações, sejam fatores internos ou externos, como movimentação de grandes players, influências macroeconômicas, eventos específicos, entre outros, né? Assim, entender o contexto ele permite de operar de uma forma mais consciente, ajustando estratégias conforme o cenário. Durante essa aula, a gente iremos entender os principais contextos que podem gerar oportunidades no futuro de índice Bovespa. Basicamente assim, o contexto é uma variável que nós estamos ali considerando durante o nosso operacional, durante o pregão, que ele pode gerar uma oportunidade, né? E agora, no decorrer das aulas, a gente vai falar sobre eles aqui. Um dos principais contextos assim que a gente considera são as janelas operacionais. Para explanar de uma forma bem conceitual sobre as janelas, é importante a gente entender que elas se referem aos momentos estratégicos no decorrer do pregão. Esses momentos eles são em que a volatilidade, o volume da negociação ou a liquidez, eles costumam ser mais elevados. Esses períodos são influenciados por fatores como a abertura do mercado, fechamento de mercado, anúncios econômicos ou a interação com mercados internacionais. Porque a nossa bolsa ela não é uma ilha, ela sofre influência do mercado externo. Então tudo isso gera oportunidade de ganhos dentro do índice, né? E como a B3 ela opera em sincronia com os outros mercados, o início ou fechamento de sessões de negociação em bolsas estrangeiras, como Wall Street, pode gerar fluxos de capital e volatilidade no futuro de índice Bovespa. As janelas operacionais elas também surgem quando temos os drivers, os indicadores econômicos que são divulgados. Por exemplo, payroll, PIB, taxa de desemprego, decisão sobre taxa de juros pelo Banco Central brasileiro, que é o Copom, ou o Fed, o Federal Reserve. Esses eventos eles geram picos de volatilidade e influenciam diretamente no mercado futuro, né? Por que a gente costuma, parece básico, mas chamar atenção para isso é muito importante. E como que a gente pode aproveitar as janelas operacionais, né? As estratégias de curto prazo, que é o que nós operamos, né? Os day traders, que é a alta frequência ali. A gente monitora essas janelas, a gente entra, sai rápido de operações, aproveitando a liquidez e a maior oscilação de preços. Ou, às vezes, a gente consegue montar um cenário um pouco mais longo também, considerando
o ponto que a gente aprendeu em aulas passadas, marcação de ponto, regiões de liquidez, posição de VWAP. Quando a gente começa a unir esse conhecimento da microestrutura do ativo com um contexto um pouco mais amplo, a gente consegue fazer aquelas operações que geram 200, 300, 400 pontos no índice, né? E aí você vai adicionando contratos, você vai tendo um retorno financeiro, fazendo parciais, você consegue se proteger, tudo com base quando você está contextualizado. Então, nós vamos entender um pouco sobre essas janelas operacionais para depois, quando chegarem as aulas práticas, a gente vai saber tirar o máximo proveito delas, né? Entender o comportamento, algumas características. Durante as janelas operacionais, a intensidade de operações dos grandes players pode provocar movimentos mais acentuados no preço dos ativos. Assim, janelas operacionais elas são os intervalos de tempo durante o pregão em que as condições de negociação elas são favoráveis ou voláteis. Essas janelas tendem a ocorrer em momentos previsíveis. Tá? Aqui, voltando a alguma das primeiras aulas, a gente fala sobre os horários importantes. Principais horários para o índice futuro Bovespa, onde é possível ser utilizado como contextos ou janelas operacionais. O leilão da abertura, das 8h05 até as 9 horas, ali onde começa o início do pregão. Abertura do mercado à vista, das 10 horas. Abertura do mercado americano, às 10h30. Ali tem um asterístico, por quê? Porque o horário de verão nos Estados Unidos, ele altera esse horário. Das 10h30 ele passa para ser às 11h30. Então, assim, em 2024 está determinado já que 10 de março até 3 de novembro vai ser a abertura às 10h30. A partir do dia 4 de novembro, a gente vai ter que considerar 11h30 para a abertura do mercado americano, tá? É importante a gente se atentar a esse detalhe depois do dia 4. O ajuste diário, que ele encerra-se às 17h15, depois ali o fechamento do mercado às 18h25. São os horários assim estabelecidos em que a gente considera janelas operacionais. Embora as janelas operacionais elas ofereçam oportunidade de lucro devido ao aumento da volatilidade, elas também têm um risco muito grande. Por quê? Dependendo se for um indicador econômico, ou dependendo como está o comportamento do mercado americano ou o mercado à vista, isso pode virar uma tendência. Às vezes na primeira hora o índice está positivo, como abrem os papéis às 10 horas, ou o mercado americano, ou algum driver, algum indicador econômico pode movimentar e pegar uma tendência contra. Então, assim, da mesma forma como o contexto, as janelas operacionais, elas oferecem grandes oportunidades, da mesma proporção oferecem riscos grandes também. Então, operar essas janelas exige disciplina e um bom gerenciamento de risco. Nunca se expor demais, alavancar muito, acreditar que dá para fazer muito numa operação só. É melhor você ter constância, consistência, todo dia conseguir entender uma dessas janelas operacionais. Por exemplo, às 10 horas, eu costumo operar das 10 até umas 11h30. Essa é a minha janela de operações. Por quê? Porque nas 9 até às 10, o mercado ele trabalha com o sentimento do que aconteceu na madrugada, com o que influenciou da Ásia, da China, o que está acontecendo com as bolsas europeias ali, que estão abertas. Então, assim, das 9 até as 10 horas é pura especulação. Depois, às 10, a força do mercado à vista começa a predominar, começa a influenciar muito a abertura dos papéis. Por quê? Porque o nosso IBOV, o índice futuro, o futuro do índice Bovespa, ele varia do ativo principal, ele é um derivativo, né? Então, o derivativo principal está fechado, abre às 10 horas, onde começa a movimentar, o ajuste das movimentações. Tudo isso a gente vai falar um pouco com mais detalhes ali durante a aula, né? Mas esses horários são importantes, eles geram muita oportunidade. Então, voltando aqui, complementando o slide anterior, nós vamos falar sobre os papéis. E quando a gente fala do termo papéis, né, essa nomenclatura se refere aos papéis do mercado à vista. O termo papéis, no contexto do mercado financeiro, especialmente em relação a ações e outros ativos.
Então, quando fala assim, às 10 horas vai abrir os papéis, sabemos que o mercado está falando de mercado à vista. Ali, ETF, algumas coisas, as ações, fundos começam a trabalhar, né? A abertura dos papéis começa o mercado à vista a ser movimentado. Aí por que fala papéis? Eu coloquei um pouco aqui sobre o histórico também. Antigamente, o termo papéis ele se referia a documentos que representavam a propriedade ou os direitos financeiros dos ativos. Era papel físico mesmo, não era nada eletrônico. Ele tinha um documento assinado, se ele perdia aquele papel, ele perdia a ação, né? O direito à propriedade. Embora hoje a maioria das transações seja feita digitalmente, a nomenclatura persiste como parte da terminologia do mercado financeiro. E ela abrange uma variedade muito grande de ativos negociáveis ali. No mercado futuro, por outro lado, envolve a negociação dos contratos que têm uma data de liquidação futura. Então, esses contratos eles derivam dos ativos como índice, commodity ou moeda. Mais uma vez eu friso, por que os papéis eles geram um contexto operacional importante dentro do índice? Porque o índice deriva do ativo principal onde que estão alocados os papéis. A formação do índice hoje ela está em 86 empresas, se eu não me engano, que são as 86 que atendem os critérios da B3. E quando às 10 horas abrem esses papéis, consequentemente, o índice vai começar a ter uma movimentação ali e gerar oportunidade de ganhos, né? A abertura do mercado à vista é considerada uma janela operacional devido a vários fatores que a tornam um momento estratégico para os participantes do mercado. Assim, a sua abertura, que ocorre às 10 horas, ela é geralmente marcada por um aumento na volatilidade dos preços dos ativos. Por que acontece isso? Por que existe essa volatilidade? Porque os investidores vão reagir às informações e os eventos que ocorreram desde o fechamento do pregão anterior, incluindo notícia econômica, resultados corporativos, eventos geopolíticos, guerra, mudança no mercado internacional. Durante a abertura, há um alto volume das negociações, já que os traders ou os investidores, eles ajustam as posições com base nessas informações. Um exemplo prático, né? A guerra começa a apertar e a bolsa é alocação de risco. O que eles vão fazer? Dependendo como for, olha, teve alguma coisa que aconteceu durante a madrugada e que pode refletir negativamente na nossa bolsa. Então, eles diminuem as posições, realizam parte do lucro, ou, se for favorável, eles aumentam as posições. E para aumentar, quando você agride o mercado, a gente viu algumas aulas passadas, pode ter movimentações de níveis de preço elevadas, dependendo da quantidade de ordens que são executadas. É a volatilidade que nós enxergamos. São grandes fundos, os market makers, ajustando posições ou desfazendo de posições. E isso aí gera oportunidade para nós, né? O mercado futuro, ele opera antes da abertura do mercado à vista, que é aquilo que eu falei, das 9 até as 10 horas, com as expectativas que são formadas no mercado futuro. Você vê que durante o daylight, a gente costuma olhar como que está os índices futuros, como que foram o comportamento da Ásia, da China, como que está o China 11, como que está a ADR da Vale, a ADR da Petrobras. Por quê? Porque está operando no mercado futuro. E assim, ele gera uma expectativa. E às 10 horas, eles ajustam as posições de acordo com essa expectativa. E às vezes também pode acontecer que o mercado futuro ele já está precificando alguma coisa antes da abertura do mercado à vista e sinaliza uma direção. E talvez os participantes do mercado à vista consideram também o que aconteceu no nosso mercado futuro das 9 às 10 e reagem logo na abertura. Por isso que às vezes tem abertura às 10 horas que é mais contida, não tem nada assim que justifica uma movimentação grande nas posições. Mas tem dias que geralmente vai buscar uma liquidez, é contraintuitivo, desce, pega uma liquidez para depois subir e vice-versa, sobe para depois descer. E assim vai. Agora nós vamos falar sobre as ETFs, né?
o que é uma ETF? Uma ETF, ela serve para a gente contextualizar nossas operações. Porque é uma Exchange Traded Fund. É um fundo de investimento negociado em bolsa de valores que busca replicar o desempenho de um índice de referência, benchmark, setor de commodity ou ativo específico. Ele combina as características de ações e fundos de investimento, oferecendo a investidores uma maneira eficiente de diversificar seus portfólios com baixo custo, uma ETF. Assim como as ações, os ETFs são negociados durante o horário de funcionamento das bolsas e permitem ao investidor comprar e vender a qualquer momento do pregão, diferente dos fundos de investimento tradicionais que costumam ter cotação e liquidação diária, né? Um único ETF ele pode conter dezenas ou centenas de ativos diferentes. Por exemplo, um ETF que replica o índice Bovespa, que é o famoso BOVA11. Ele permite ao investidor se expor em vários ativos de várias empresas que compõem o índice, apenas comprando um único ticker, o BOVA11. A função do ETF é replicar o índice principal ou o ativo principal. Então, assim, se você olhar o gráfico do BOVA11 junto com o Ibovespa, você vai perceber que a variação é muito pequena entre eles. E quando ele descola muito, o gestor daquele fundo ali, daquela ETF, ele necessariamente ele tem que fazer ajuste de posições para deixar próximo ali, o mais próximo possível. E por que ele gera uma oportunidade? Porque essas movimentações, o olhar essas ETFs, elas estão muito deslocadas, a gente consegue prever alguns movimentos, consegue entender algumas situações. Opa, está tendo movimentação muito grande no BOVA11. Isso eles vão usar o índice para gerar liquidez, comprar, vender, ajustar posições. Então, isso também gera oportunidades também no day trade. Aqui, as ETFs elas têm uma influência significativa, especialmente devido ao seu papel crescente como veículo de investimento. O que acontece? Você compra um BOVA11, você fica exposto em vários ativos, então isso acaba sendo fácil para o investidor que não quer acompanhar tanto assim, item a item, né? Então, assim, os ETFs replicam o índice Bovespa, são amplamente negociados e trazem um aumento de liquidez no mercado. Como esses fundos precisam comprar ou vender as ações, aquilo que eu falei. Esse movimento gera impacto direto sobre o preço dos papéis, que influenciando o próprio índice. Alguns exemplos de ETF. Replicam o índice de mercado, como o Bovespa, o SP 500 e IVVB11. ETFs internacionais, o EWZ, que busca replicar o desempenho do índice MSC Brasil, e o ETF China 11, que replica o mercado da China, né? Então, quando fala-se ETF, a gente sabe que pode ter movimentação. O BOVA11 é um ETF, o EWZ é um ETF. E agora sobre as ADRs. Um ADR, American Depositary Receipt, ou Recibo de Depósito Americano, é um certificado negociável emitido por um banco norte-americano que representa ações de uma empresa estrangeira. As ADRs são negociadas na Bolsa de Valor dos Estados Unidos, como a NYSE ou Nasdaq, permitindo que investidores norte-americanos ou internacionais invistam em empresas estrangeiras sem precisar negociar diretamente nas bolsas locais desses países. Então, assim, uma coisa que eu esqueci de falar, uma ETF, ela é um ativo, o estrangeiro negociando na Bolsa do Brasil. E aqui uma ADR é o estrangeiro negociando os ativos do Brasil na Bolsa deles, né? Basicamente é isso. Por que a gente no pré-market, a gente olha ali a ADR da Petro, da Vale? Porque elas estão sendo negociadas no mercado futuro americano ali. Então é possível você ter um sentimento, tá positivo as ADRs da Vale, da Petrobras, do Itaú, do Bradesco. Então está sendo negociado, está sendo tomado ali e tal. Então gera complemento ao nosso pré-market de um sentimento para abertura.
As ADRs, elas permitem que os investidores diversifiquem seu portfólio com ações de empresas em outros países, sem a complexidade de negociar em mercados estrangeiros. Resumindo, as ADRs influenciam o Ibovespa por meio da arbitragem, do fluxo de capital estrangeiro e de fatores globais que afetam a percepção de risco sobre o Brasil. Exemplos de ADRs brasileiras: Petrobras, ADR de ações ordinárias preferenciais da Petrobras, a Vale, ADR da Vale ordinárias, a Itaú, que é uma ADR das ações preferenciais do Itaú, Ambev, e assim por diante. É possível, dentro do Invest, você ir lá e dar um buscar e fazer uma composição das carteiras por bolsas. Também a gente vai ver isso ao longo do curso, mas você consegue deixar já na sua tela as principais, as que têm maior peso: Petrobras, Vale, Itaú. Só aí já dá mais de 25%, quase 30% da formação do índice, né? Um outro contexto é o ajuste diário. A gente vai falar o que é o ajuste diário, né? Ele é a atualização diária dos lucros ou prejuízos de cada investidor, que possui uma posição em contratos futuros como o mini índice. Todo final de dia, a bolsa verifica a diferença entre o preço do fechamento do dia e o preço no qual o investidor entrou no contrato ou no preço do dia anterior. Com base nessa variação, a conta do investidor é ajustada. É um mecanismo de proteção para a bolsa não tomar calote, né? Vamos falar assim. Se o preço do contrato subir e o investidor estiver em uma posição comprada, apostando na alta, ele recebe o lucro equivalente. Então vamos falar que o índice ajustou no 131 mil e a posição comprada está lá no 132.500. Esse 500 pontos ali do ajuste, ele recebe como crédito na conta dele. E da mesma forma o inverso, se ele tiver vendido no 132.500 e ajustou no 133 mil, ele tem que pagar essa diferença de 500 pontos, né? O ajuste diário ele evita o acúmulo dos prejuízos, porque os investidores precisam pagar ou receber as variações do preço todo dia, mantendo o risco controlado. Isso também garante que a margem de garantia seja sempre suficiente para cobrir possíveis perdas. É uma proteção tanto para o investidor quanto para a bolsa, né? Rolagem do índice. A rolagem no mercado de contratos futuros, como o índice, é um processo de transferir uma posição aberta de um contrato com vencimento próximo para um contrato com vencimento mais distante. Isso permite que o investidor continue posicionado no mercado sem que o contrato vença. Realizar a rolagem. Para evitar que a posição seja encerrada no vencimento, você faz a rolagem, que consiste em encerrar a posição no contrato atual e abrir uma nova no contrato de vencimento futuro. E o objetivo disso é manter a exposição no mercado como um novo prazo de vencimento. Por que a gente considera a rolagem como um dia importante? Porque, como a gente colocou, é claro que ela não é tão significativa quanto você vê uma rolagem no dólar, né? O dólar, a quantidade de contratos é muito maior. No índice, geralmente ele rola o contrato cheio e o mini também é rolado, mas quem faz posições longas, quem faz travas, quem faz hedge cambial, ou é usando o índice, e também tem uma questão. Próximo do dia da rolagem, também tem o vencimento de opções sobre o índice, que acontece. A rolagem ela é feita toda dia 15, a quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. E na próxima sexta tem a fechamento das opções, que são também um mecanismo de proteção que os investidores usam. Então, assim, contexto do dia da rolagem, para nossa intenção no day trade não é passar posicionado de um contrato para o outro, e sim tirar proveitos dentro de um dia, dentro de uma janela operacional, criando um contexto. Sabendo que aquele dia estão rolando posições, estão fechando e abrindo novos, sendo feita uma estrutura de rolagem dentro do mecanismo da bolsa, a gente considera um dia especial. Como que nós operamos dias especiais? Dias especiais são
quando tem um payroll, quando tem indicadores que têm uma movimentação muito grande, indicadores de inflação, decisão de taxa de juros, a rolagem também é um dia especial e exige atenção. Por quê? Se ele pega uma tendência, trabalhar operações contra essa tendência é muito arriscado, porque fica difícil a leitura dentro do fluxo, dentro do Times in Trades, dentro do Superdom, para conseguir entender um ponto de reversão, um ponto em que o mercado está dando uma escassez, o mercado está dando uma escassez e como eu esqueci o termo agora, uma exaustão, e que ali pode ter uma reversão de tendência. Em dias especiais fica difícil. Por quê? Porque o propósito não é seguir a VWAP ou seguir um ponto de liquidez. A intenção num dia especial é adequar as posições para entrar no contrato novo, no caso da rolagem, né? Então, assim, para nós que operamos day trade, esses dias especiais, eles exigem muita atenção. Bom, deixa eu só voltar aqui para o começo. Essa aula era para falar sobre os principais contextos e as oportunidades que nós podemos tirar sobre eles. Então, falamos sobre janelas operacionais, sobre os horários importantes aqui, falamos sobre os papéis, abertura do mercado à vista, falamos aqui dentro dos horários, abertura do mercado americano, o ajuste e o fechamento. Dentro da abertura do mercado americano, consideramos as ETFs, as ADRs, análise do comportamento delas, e depois colocamos aqui também um contexto relacionado ao ajuste diário, ocorre todos os dias, e a rolagem do contrato. E agora eu quero abrir para vocês, se alguém quer fazer algum comentário ou se alguma coisa não ficou clara, a gente pode conversar um pouco agora. Abro para vocês a palavra. Ninguém quer falar nada? Jampani, Ui. a rolagem não tem tanto impacto no índice como no dólar. Mas e o vencimento das ações, né? Porque tem a realização das... É assim, são duas coisas diferentes, tá? Ações, Uhum. papéis à vista, mercado à vista, ele não tem vencimento de contrato. Por quê? O que acontece? Quando você trabalha com o spot, quando você fala do dólar à vista, do índice, os papéis, você pode comprar ele e segurar 2, 3 anos, ele não tem vencimento. Não. Não os papéis, as opções dos papéis, né? Sim. As opções, na Porque daí verdade, tem o exercício das opções que Isso. deve movimentar volumes grandes, principalmente das blue chips, né? Exatamente, exatamente. O que é uma opção? Uma opção é um derivativo também, se eu não me engano, e ele serve para você proteger a exposição ao risco. Então, tem a put, a call, né? E quando o contrato vence, necessariamente você tem que ajustar aquelas opções de acordo com o ticker do contrato novo. Então, ela vence junto com o contrato. No mercado futuro, tá? Quando você trata de mercado à vista, já é uma outra matemática, uma outra operação. Por isso que acaba tendo, nessa quarta-feira da rolagem, acaba sendo um dia especial e na sexta-feira também, porque eles têm que fazer esses exercícios aí das opções e readequar a estratégia de acordo com a própria estratégia do fundo, né? E isso acaba impactando no nosso dia a dia. Basicamente é isso. Tá. É que o vencimento do índice, a rolagem, tem uma vez a cada 2 meses, né? Mas o vencimento das opções Não, isso aí, ele tem nem uma... tem todo mês, né? Na verdade, agora tem toda semana, porque agora tem umas opções semanais também. Tem. Mudou bastante a questão da frequência. Sim, exatamente, exatamente.
É uma boa observação. O que acontece é assim, geralmente ela tem um impacto maior e é sempre bom acompanhar esse calendário do vencimento das opções, porque realmente ele pode fazer volume. Geralmente, próximo da rolagem, o volume é muito maior. A gente até considera essa semana da rolagem uma das mais assim, com uma volatilidade um pouco maior. Por quê? Porque necessariamente eles têm que, os grandes fundos, os players, eles têm que ajustar algumas posições, né? Essa semanalmente, essa de uma frequência menor, acaba com que o cara faz, o cara não, né? O fundo ou o player, ele acaba ajustando individualmente ali de acordo com a necessidade dele, não coletivamente, né? Como um evento desse aí. Claro. Claríssimo. Legal, legal. Sempre bom quando vem as perguntas, até porque a gente começa a marcar alguns pontos aqui. Eu marco nas aulas que a gente tem e vamos tomando nota e vamos enriquecendo o conteúdo, né? O legal é que quando eu chegar nas aulas operacionais, vocês vão conseguir, de forma prática, sim, e ver com o mercado aberto, né? Inclusive amanhã cedo, às 10 horas, eu tenho uma aula com vocês de índice, né? Eu vou mostrar ali a configuração básica de uma tela e vamos fazer junto às 10 horas vamos estar ali conversando sobre a abertura do mercado à vista e vamos ficar até umas 11. Então nós vamos ver a abertura do mercado americano amanhã e mais algum contexto que possa acontecer ali durante esse período. Vai ser bem legal. Beleza? Então tá bom, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aí a participação de todos e mais uma vez espero ter contribuído para enriquecer o conhecimento de vocês aí. E amanhã cedo, às 10 horas, estaremos juntos aí. Um abraço a todos, até logo, hein? Até, Giovanni.